Olá, vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto da mediunidade? Eu gostaria de conversar com você sobre formas diferentes pelas quais nós podemos considerar a mediunidade. Quando a gente fala sobre mediunidade, nós temos várias atitudes possíveis de como nós podemos lidar com essa temática. Para uma grande parte das pessoas, talvez a atitude seja a indiferença. Não sei o que é, não me interessa saber, eu acho que isso é bobagem, isso tem a ver com macumba, isso tem a ver com não sei o quê, não quero me envolver com isso. Tá, então, talvez muitas pessoas tenham essa forma de lidar com a situação porque não querem se comprometer mais com esse assunto. Tá bom, tá certo. Não estão erradas, né? Elas não precisam ter necessariamente um conhecimento sobre isso. Uma segunda atitude talvez seja a curiosidade, né? Tem alguns médiuns, né, que apareceram mais publicamente porque fazem psicografias, porque fazem palestras, porque operam algumas curas, algumas grandes transformações, ou talvez porque apresentem algumas vidências, né, que acabem acontecendo de fato, né? Isso gera uma certa assim, surpresa, uma certa admiração. Então, por aí as pessoas podem pensar assim, nossa, isso aí deve ser muito legal, deve ser muito interessante, assim, ver o futuro, ver assim o que está acontecendo com as pessoas. Então, normalmente, isso gera um tipo de fascínio, né, que faz com que as pessoas muitas vezes consumam alguns livros, alguns vídeos, né, alguns filmes sobre essa temática. Agora, a situação começa a ficar diferente quando a pessoa começa a experimentar algumas coisas em torno da mediunidade. Primeiro, vamos lembrar que mediunidade não é uma coisa assim fora do normal. Significa apenas que a consciência de uma pessoa, que normalmente fica limitado nos cinco sentidos, da visão, audição, tato, paladar e olfato, a pessoa começa a ter experiências que ultrapassam esse tipo de experiência. E algumas dessas experiências são normalmente muito tranquilas. A intuição é uma coisa tranquila. Perceber a natureza boa ou ruim de uma pessoa ou de um ambiente também é uma coisa tranquila. Você ter uma premonição de que uma determinada coisa vai acontecer ou não também é uma coisa tranquila. Então, normalmente as pessoas dizem assim, até com um certo orgulho, eu tenho um sexto sentido, né? A coisa começa a ficar mais preocupante quando a pessoa começa a ter experiências mais fortes do que essa. Quando a pessoa começa a ver vultos, quando a pessoa começa a ouvir o próprio nome sendo chamado e a pessoa olha para trás e não vê ninguém, quando uma pessoa começa a ter alguns sonhos assustadores, né? Quando a pessoa começa a ter a chamada paralisia do sono, a pessoa meio que acordada, meio dormindo, ela não consegue se mexer, isso é a paralisia do sono. Então, isso faz com que uma pessoa comece a se preocupar com isso. Então, é nesse momento que a pessoa começa a ter uma terceira atitude com a mediunidade, que é a questão do medo, da preocupação e da fuga, da tentativa de não se envolver com isso. E normalmente é quando uma pessoa vai em algum centro espírita ou de umbanda, ou seja o que for, ela ouve dizer assim que ela tem mediunidade. Aí que a coisa fica pior. E pior ainda quando ela ouve dizer que ela tem que se desenvolver. Ela vai pensar assim, não, isso já me assusta muito, isso já me preocupa muito. Então, se eu for desenvolver, isso vai deixar pior ainda, porque isso vai fazer com que esse tipo de experiência cresça. E eu não quero mexer com isso. A pessoa sabe que ela tem uma mediunidade e que isso tem
criado experiências que têm assustado, que têm incomodado essa pessoa, ela pode, então, aprender a lidar com isso. Se ela aprender a lidar com isso, ela vai entender que a mediunidade é uma experiência comum, faz parte do terreno das experiências normais de uma pessoa saudável, e ela vai poder integrar isso à vida dela. Mesmo se a pessoa não tiver maiores comprometimentos com uma casa ou organização espiritual, a mediunidade sempre vai qualificar o que ela estiver fazendo, vai qualificar o projeto de vida dela. Se o projeto pessoal dessa pessoa for estar presente com familiares, com amigos, né, com a participação que ela tiver em uma atividade social ou comunitária, a mediunidade vai qualificar essa pessoa para ser mais útil e mais efetiva nesse ambiente que ela estiver atuando. Se ela estiver envolvida com alguma atividade profissional, ocupacional, essa mediunidade vai qualificar essa pessoa para ter bons ensaios, para ter boas atitudes que ela vai sentir, que ela vai perceber, que ela vai poder usar. Ela vai ter acesso a conhecimentos que ela nunca pensou que ela poderia ter de outra forma, e ela vai ser aquela pessoa que vai fazer diferença na vida das pessoas com quem ela conviver. Isso tudo vai, então, ajudar uma pessoa que estiver comprometida em alguma coisa que seja boa para ela mesma e para outras pessoas com quem ela vier a conviver. Então, esse é o sentido natural da mediunidade que a gente precisa integrar à nossa compreensão de vida. É mais um elemento, é mais uma capacidade, é mais uma habilidade que vai ajudar uma pessoa a ser mais efetiva na sua vida, nos seus relacionamentos e nas suas ocupações. Sem que a gente precise ter medo disso, sem que a gente precise ficar imaginando outras coisas maravilhosas sobre isso. É uma extensão das nossas faculdades que temos disponíveis para a nossa vida. É assim que nós podemos encarar esse dom divino que Deus estende para nós. Vamos continuar em outros momentos a conversar sobre isso, tá bom?